Muito bem-vindo ao nosso podcast. Possivelmente você, é gestor, líder, empresário, já ouviu falar da norma NR1. Pois é, ela entra agora em vigor dia 26 de maio e a gente trouxe aqui agora uma especialista para poder conversar com a gente e explicar tudo sobre esta norma e também as dúvidas. Você sabe realmente o que é uma NR1? Pois é, nós vamos saber tudo isso agora com a Daniele Araújo, que está com a gente aqui nesse podcast. Daniele, muito bem-vinda. Muito obrigada, Ronaldo. Uma alegria falar com você que ainda tem dúvidas sobre NR1 e com as pessoas que querem saber um pouco mais, né, sobre essa norma que vem aí incomodando empresas e empresários, mas que certamente, a partir de hoje, com a nossa troca aqui, nós vamos poder esclarecer muito e, quem sabe, né, tornar essa nova lei muito mais leve para quem Isso. precisa aplicar. Isso mesmo. A Daniele é especialista em temperamentos e também a Isso. NR1. Ô Dani, eu queria que você falasse pra gente o que que é ser especialista em temperamentos. Depois a gente vai entrar no NR1. Ok. Temperamentos, né, é uma análise de perfil que a gente faz daquilo que a gente é por natureza, né? Não é algo que eu descobri, é algo que eu estudei, é uma ciência que eu me aprofundei. E eu costumo dizer que a habilidade e o talento, a partir do conhecimento, é trazer uma tradução dessa ferramenta que vem impactando e que impacta diretamente a vida das pessoas. Só para esclarecer, temperamentos nada mais é do que aquilo que a gente tem de característica potente e desafio que nasce com a gente. E o que eu ensino, né, na prática do dia a dia é as pessoas conhecerem, identificarem como elas são a partir de um teste que eu elaborei e, posteriormente, entender o que elas fazem com isso. Muito bacana. E o temperamentos, o que que tem a ver com NR1? Então, o que acontece? A NR1 ela tem uma divisão em duas etapas, né? A primeira é o diagnóstico de risco psicossocial, que talvez é o boom do momento, é o que as pessoas mais se interessam em fazer, né? Porque começa por ele, elas são interdependentes as etapas da NR1. E a segunda etapa é especificamente o plano de ação. Então, de posse do resultado do diagnóstico, que é fundamentado em 13 áreas determinadas pelo Ministério do Trabalho, a equipe, né, as pessoas ali indicadas pelos gestores para liderar junto com a empresa que eles contratarem. A segunda etapa e o plano de ação, eles vão trazer ali à tona, com esse diagnóstico, o que realmente precisa agir e atuar e planejar com relação ao ambiente onde as pessoas estão. E onde entra o temperamentos? No olhar e na análise comportamental. Porque um ponto muito importante é identificar quem são as pessoas, como elas se relacionam, como elas se posicionam. E aí, por exemplo, dentro das 13 áreas, uma é diretamente ligada à liderança, né? Então, quem é esse líder, como que ele é, como ele age, quais são as características positivas, quais são os desafios. Então, o temperamento ele está ligado diretamente com a segunda etapa, que é o plano de ação. Muito bacana. Essa norma ela já é uma norma antiga, né? Não é uma Isso. norma recente, mas ela foi atualizada em 2024 e agora entra em vigor em 2026. Mas as empresas, essas exigências, o que que realmente muda? Na verdade, as normas regulamentares, né, elas regulamentam a segurança e a saúde do trabalhador. Essas normas, elas estão aí à disposição desde 1978. Então, a NR1 é de 1978. Então, ela já existe há muito tempo como norma regulamentar. O que muda em 2024, a partir de um boom, né, na questão do burnout, na questão de muitas licenças, pessoas em processo de pressão psicológica causadas pelo ambiente da empresa, com esse diagnóstico e com esses dados e com a estatística levantada, porque a gente sabe, né, Ronaldo, que toda movimentação é feita baseada em números, né? A gente não pode achar, né? Então, com esses dados, entendeu-se em 2024 que as empresas precisavam olhar para isso e a estratégia que o Ministério adotou foi exatamente incluir, né, na NR1 o risco psicossocial da saúde mental. Então, a NR1 já existe, já existia, tem as áreas que ela sempre lidou, né, que são as áreas da área física, química, as seguranças dessa ambiência, e incluiu em 2024 a questão da saúde mental. Então, em 2024 isso é incluído, mas não é obrigatório no sentido de fiscalização, né?
se torna obrigatória, porque se ela já é uma norma de 1978, significa que ela já é obrigatória por si só. É norma, né? Então, a gente não escolhe se vai cumprir ou não, tem que cumprir. Mas em 2024 vem aí um boom, uma pressão, de uma certa forma, para que os empresários olhem para isso com mais cuidado, né, com mais capricho, entendam esse ambiente no formato de trazer qualidade de vida do ambiente para o colaborador. E o que acontece? Em 2025, ela se estabelece ali em maio como uma ordem, né? Então, o impacto em 2025 é para que ela realmente se torne fiscalizada, mas há um processo muito grande, uma solicitação dos empresários, das empresas, a partir dos sindicatos, e eles pedem um prazo maior e o Ministério dá um prazo maior. E estende para mais um ano para essas pessoas se ajustarem a essa obrigatoriedade, que já é norma, eu quero falar, mas para que a fiscalização comece a ser executada. Então, foi feita essa autorização e agora, em 2026, um ano depois, ela passa a ser uma norma que já existia, fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. A nossa realidade de 2020 para cá, pós-pandemia, a gente passou a perceber mais as pessoas mais estressadas, enfim, com mais problemas, tanto no trabalho, no dia a dia. Esse vínculo realmente existe? Você acredita que essa mudança, essa exigência, passou muito por isso também? Porque trouxe à tona muitos problemas, né? Sim, sim. As pessoas saíram, né, daquele ambiente, porque o que a NR1 traz? Às vezes as pessoas confundem. Ela não vai trazer e analisar a pessoa que às vezes está em depressão, a pessoa que tem ali um contexto, né, pessoal que afeta. Claro que isso vai ser considerado, porque a gente olha e preza pelo ser humano, em primeiro lugar, pelo cuidado das pessoas. Mas ela traz para o empresário, para o empreendedor, né, o cuidado e o olhar de como esse ambiente que ele oferta está desencadeando ou desenvolvendo essa pressão, essa ansiedade, essa angústia, esse processo de aflição por causa de um assédio, um tom de voz alto, um posicionamento arrogante e agressivo. Então, quando as pessoas são retiradas, né, desse ambiente por causa de uma pandemia, e elas retomam já fragilizadas, porque é um boom, é algo que sai do seu senso comum, né? Mais acentuadamente é perceptível como essas pessoas, né, se apresentam, às vezes, com uma pressão muito maior. Então, já traz ali algo em consequência da pandemia, e aí, quando o ambiente não favorece, a pressão ainda é muito maior. Então, os dados já dizem com clareza, né? O número de pessoas doentes aumentou, o número de pessoas depressivas, o número de pessoas desprotegidas com assédio moral, assédio sexual, né? Pessoas que realmente são afetadas diretamente pelo ambiente de trabalho, entende? Então, o ambiente de trabalho, de uma certa forma, considerando a pandemia, quando elas retomam, agrava, né? E traz aí muito mais sequelas e questões que fragilizam o colaborador. Você que já trabalha com empresas, né, através do temperamento do seu trabalho, você acha que as empresas já estão preparadas para isso de um modo geral? Ou você está vendo uma mudança? Sim. Enfim, O que eu vejo? Eu penso que a empresa, com toda certeza, é a cara do dono, né? Eu preciso dizer assim, ela é o reflexo daquelas pessoas que lideram, ela é o reflexo das pessoas as quais, né, ocupam os maiores lugares, porque é a tomada de decisão dessas pessoas que impactam se essa empresa vai ou não de cuidar de pessoas, se ela vai olhar só para resultado, quais são, né, os indicadores que essa empresa vai prezar e vai olhar com muito carinho. Então, considerando, né, a minha experiência, o que eu percebo é que sim, né, é sim e não a resposta. Sim, porque se o empreendedor, o empresário, né, a pessoa tomadora de decisão, ela tiver a consciência e a clareza do que ela vai entender que, de uma certa forma, ela já executa. Exceto se ela não olha para isso, né? Mas eu acredito que deve ter muita gente que não percebe que já faz. Então, sim, porque eu conheço já várias empresas que já executam e praticam um plano de ação muito antes de 2024, ok? Mas não porque realmente tem muita empresa, muito empresário, né? Muitas pessoas que não têm oportunidade ainda de olhar com mais cuidado para a ambiência.
E muitas vezes o indicador resultado, ele conta muito mais, né? Sim. Só que a fragilidade é, quem gera o resultado são pessoas. Sim. Olha, a fiscalização ela começa agora no dia 26, se eu não me engano, 26 De de maio. maio, né? E essa exigência, igual você mesmo falou, é uma norma, tem que ser cumprida, Não tem é jeito. obrigatório. É norma. Mas as empresas, a gente sabe que existe uma preparação, teve o tempo, mas e quem não se adequar? O que pode acontecer? Na verdade, o 26 é a fiscalização, né, que entra em vigor. Então, quem não se adequar vai correr o risco, vai pagar o preço. Né? Porque se é norma, tem que se adequar, então não tem escolha. E quem optar em não se adequar realmente vai pagar o preço, porque se chega uma fiscalização, a fiscalização vai perguntar, né? E vai pedir, independente do tamanho da empresa, se essas pessoas fizeram o diagnóstico de risco, se elas têm um plano de ação com abordagem contínua, se isso está associado ao PGR, quais as ações que foram executadas para melhorar esse ambiente. Né? Então, a pessoa vai pagar um preço, não só por multa, né? Mas também eu digo que o empreendedor precisa entender, o empresário, que ele perde quando ele não implementa a NR1 na forma que ela tem que ser, né, implementada. Porque, pensa, um funcionário com assédio moral, alguém que grita com ele, alguém que se posiciona, ele vai ficando cada vez mais encolhido, né? Ele vai ficando cada vez mais ansioso, pressão psicológica. Aquele que é mais reativo fala, mas o que não é, silencia. Pensa o resultado dessa pessoa a médio e longo prazo. Ele só diminui. Sim, com né? certeza. Então, só para concluir, né? Sim, as pessoas que não aplicarem, elas vão ser, entre aspas, né? Punidas. Quando eu digo essa palavra, eu digo assim, elas responderão legalmente pela escolha de não aplicar. Então, o risco é jurídico, operacional e também financeiro. Indiscutível, né? Porque inclusive muito financeiro. Eu penso que se o empreendedor, o empresário que precisa, né, colocar em prática a norma e entender que ele vai ter muito mais potencialidade, ele vai gerar muito mais resultado e benefício financeiro, certamente ele não vai pensar duas vezes antes de implantar a NR1. Como que os fatores como sobrecarga, ambiente tóxico ou falta de clareza de função impactam diretamente no resultado dessa empresa, Diana? O que acontece? O Ministério do Trabalho determinou 13 áreas de risco. Né? Então, é muito inteligente, eu acho muito interessante, porque certamente isso é o que aparece como consequência nos resultados, documentos que vão para ele, né? Como documentos oficiais relacionados ao trabalhador. Então, dentre as 13 áreas, essas que você citou, né, são áreas que vão realmente trazer destaque. Né? Então, você trouxe aí, eu vou até te pedir para repetir, por gentileza. Os fatores como sobrecarga, ambiente tóxico ou falta de clareza de função. Ok. Então, assim, sobrecarga é porque realmente, na ânsia de se gerar resultado, às vezes tem um excesso de hora extra, né? E tem aquele colaborador que não sabe nem falar não, né? Tem aquele colaborador que vai, né? Que às vezes tem medo de perder o emprego, tem medo de ser mal visto. Então, a sobrecarga de trabalho ela pode vir de diversas formas, né? A primeira delas talvez seja um número muito alto de hora extra, que inconscientemente ele executa, né? Pode ser também algo que a pessoa esteja vivenciando ali no ambiente, que às vezes isso traga para ela um peso muito grande, né? Então, quando a gente pensa, né, nessas áreas aí que trazem o impacto do risco, certamente, quando faz o diagnóstico, isso aparece, não tem jeito. Né? Porque eu acredito que nós vamos falar mais à frente, esse diagnóstico é totalmente sigiloso. Né? Então, as pessoas vão poder ter liberdade para se expressar. Né? Inclusive, a gente, que é a empresa que implementa, nós não temos acesso a dados de ninguém, nada. Né? A gente organiza, planeja um questionário junto à pessoa indicada pela empresa. Essa pessoa vai aplicar e o que vai chegar para a gente são os resultados do questionário. Então, de uma ordem sigilosa, certamente vai aparecer com clareza como isso realmente impacta. Então, oficialmente, não tem como criar um padrão para esses impactos, né? Como que cada unidade vai ter isso no seu leque, né, de impactos. Mas, de uma certa forma, na maioria das vezes, vai aparecer muito esses fatores de risco no sentido de nos dizer assim,
olha, isso aqui você não via e está acontecendo. O que é que nós vamos fazer com isso? Qual o resultado que a gente quer alcançar? Em quanto tempo nós vamos alcançar esse resultado? Por isso que a lei, a norma, especificamente tem um manual, inclusive, que saiu direcionando a gente, ele traz clareza, dizendo que o colaborador ele vai precisar ser comunicado o tempo inteiro de tudo que está acontecendo. Mas isso é bom, né? Porque acaba que o empregador, ele precisa de entender o que o funcionário está passando de completo, né? Sim. Essa empresa, Dani, você que participa de várias empresas, elas estão preparadas nesse sentido, assim, de entender isso? Você, lá dentro delas, você tem visto algum tipo de resistência desses empresários a essa norma, pedindo, às vezes, uma ampliação de prazo, enfim. Sim. O brasileiro deixa tudo para a última hora e já está bem Não, próximo, né? eu tenho visto, ouvido, feito leituras interessantes em relação a empresas que não conhecem, né? E que, assim, é como Toma se um fossem susto. pegos de surpresa. Aham. E o negócio só tem Exatamente. 2 anos só que Mas foi as que eu atualizado. estou, eu não posso dizer isso sobre elas, porque eu tenho parceria com uma outra empresa, né? Que me deu a oportunidade de estar algum tempo nessas empresas. Então, essas pessoas, pelo contrário, elas vão atrás querendo cada vez mais ter plano de ações contínuos e mudar a ambiência da empresa se for necessário. Então, a experiência que eu tenho é de empresas que já saíram à frente, né, que já estão colocando em prática a NR1. E isso é extraordinário, porque 2, 3 anos que você fica dentro da empresa com elas praticando, né, e desenvolvendo pessoas e analisando o ambiente, e ajustando o ambiente, o resultado eu não consigo te mensurar. Então, a pergunta é, para quem não conhece, está com medo e evita conhecer, certamente essas pessoas vão ter muita dificuldade. Mas não tem como a pessoa, de certa forma, achar ruim depois de colocar, porque é um benefício. Concorda que é um benefício que a pessoa, o trabalhador, o empregador ali, o funcionário, ele, de certa forma, ele vai desenvolver melhor, né? Querendo ou não também. Mas a norma chega como uma regra, né? E quando a gente executa, e aí com muito respeito a empresários, empreendedores, pessoas que são donas de negócios e empresas que têm colaboradores, muitas das normas executadas, elas são feitas, né? O diagnóstico acontece, mas elas são engavetadas. Né? E o que o Ministério do Trabalho diz agora? Não tem jeito mais. Tira da gaveta, cria um plano de ação, monitora isso e muda de nível no seu ambiente de trabalho. Porque se você não fizer isso, quando a gente fiscalizar, você vai pagar um preço alto por isso. Sim. Como o tema é um pouco complexo para mim também é novo para mim, eu anotei algumas perguntas e vou fazendo que eu acho muito importante. Então eu vou lendo também, viu, aos pouquinhos. Quando a gente fala de gestão de riscos psicossociais, qual é o primeiro passo real que a empresa precisa dar, né? Conforme a norma, eu vou sempre responder você conforme a norma, é contratar uma empresa ou treinar a sua equipe para aplicar o diagnóstico de risco psicossocial. Né? Então, conforme a legislação, a primeira etapa da NR1 é o diagnóstico de risco psicossocial. Ele é um documento estruturado, o manual que orienta, né, tanto a gente, empresa implementadora, quanto as empresas que vão por si só com seus RHs implementar, o manual direciona com detalhes o que deve, o que não deve, as áreas que vão ser abordadas, quais são os níveis de risco que vão ser avaliados. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. Bacana. E tem muita gente procurando, porque assim, como todo mundo deixa tudo para a última hora, já está bem próximo, né? Sim. E as pessoas ficam meio desesperadas com medo. Com o brasileiro, quando mexe no bolso, a situação aperta, né? Então, assim, tá tendo muita procura? Isso é uma curiosidade. Sim, tem, mas assim, para poder entender o que é. Acho que isso é muito legal, né? Então, o que eu tenho recebido hoje de empresas me procurando? Para entender. Então, o primeiro movimento que a gente faz é marcar uma reunião para esclarecer todas as dúvidas. Né? Isso, por si só, já é grande demais, porque quando a empresa faz o movimento de entender o que é, ela diz assim, eu quero, só preciso saber como isso é feito. Quem vai me ajudar? Eu vou fazer isso sozinho? Tem alguém que vai me ajudar? Quais são os movimentos? Então, eu tenho feito muitas reuniões, realizado muitas reuniões com empresas que querem entender, né, o que é a NR1, o que elas precisam fazer. A gente traz desdobramento das 2 etapas,
qual é o tempo que leva para iniciar essa implantação e já ter o relatório de risco, depois qual é o próximo passo. Então, as empresas têm procurado, né? Mas eu vejo também, aí vou te falar, não da minha prática, experimentação, porque hoje eu estou vivenciando um momento em que muitas empresas procuram a minha empresa para entender, para gerar propostas para que isso seja executado. Mas em tudo que eu leio, tudo que eu vejo, ainda tem empresas acreditando no conto de fada. Então, assim, nunca vai acontecer comigo, não vai acontecer com uma empresa. Inclusive, eu já ouvi de empresários, o meu ambiente é maravilhoso, nós não temos problema nenhum. E na hora que você vai ver, sempre É tem. porque quem vai falar é o colaborador, né? Ele acha que não tem, mas ele não sabe o que o colaborador pensa, o que o colaborador E muitas sente. vezes esconde também, né? A pessoa acha que tá bem ali, mas E é só a como é capa. um instrumento sigiloso, aparece, né? Então, esse é um respeito com os colaboradores, né? E muitas vezes é o problema da empresa ali, né? Às vezes o funcionário tá ali, não tá feliz, tá de uma forma que não é adequada, aí o cara não enxerga isso, mas é ali que tá o grande ponto da empresa. A sacada, assim, né? Usando um termo bem prático da NR1, é o empresário entender que é a maior aliada que ele tem hoje na empresa dele. Porque entende o ambiente, planeja para poder ajustar aquilo que não está bom, monitora, já mudou de nível pessoas. Porque se o ambiente melhora, as pessoas são mais produtivas. Sim, claro. Se o ambiente melhora, o resultado chega mais rápido, com mais qualidade. Então, o empresário precisa entender que a NR1 é a maior aliada dele hoje, né? Mas tem muita empresa que trabalha com percepção e não com dados, né? Ah, isso é perfeito, isso é perfeito. Mas e qual que é o perigo disso? Não tem jeito, porque quando um fiscal chegar, né, na sua empresa e te pedir instrumentos, ele vai te pedir o instrumento dentro do que a norma pede, né, dentro da legalidade. Então, certamente, ele vai te pedir o seu diagnóstico, vai querer ver o resultado e entender o que é que você fez com esse resultado, quais as ações você implementou, e a clareza da NR1 diz assim, não é que eu tenho que fazer alguma coisa todo mês, todo dia, toda semana. A palavra que eles usam é contínuo. Então, plano de ação contínuo. O que significa? Você não para nunca. Concorda? Sim. Porque você concorda que, por exemplo, hoje o que apareceu no meu diagnóstico foi assédio. Mas depois que a empresa amplia o olhar para isso, vamos imaginar um RH, alguém que monitora, já viu ali que tem sobrecarga. Então, já amplia de novo o plano de ação. Então, é um processo infinito de atitudes e ações para melhorar o ambiente. Sim. Entende? Então, querendo ou não, o empresário que opta, ele opta pelo risco, porque eles vão chegar e perguntar sobre o diagnóstico, sobre o plano de ação, sobre os resultados que acontecem, vão entender se isso está associado ao PGR, e sim, né, eles vão ser multados se isso não estiver sendo executado da forma que a legislação exige. Tem muitos empresários, quando você chega para apresentar, tomam um susto na hora que você fala que é obrigatório ainda? Na verdade, eu não vivi essa experiência ainda, porque quando eu apresento, já é alguém que entendeu o que eu faço, e já solicita Muitas vezes porque ele quer clareza. já também já procura você, né? Ele quer clareza, né? Porque que todos os empresários sabem que tem que aplicar e que tem que executar a NR1, isso eu acho que não tem dúvida para ninguém. Do menor ao maior. Ah, mas será mesmo? Porque o pequenininho também vai, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas eles sabem que eles têm que aplicar, porque é um instrumento muito divulgado no momento, né? Eu costumo falar que talvez seja o maior assunto da área empresarial corporativa hoje, atualmente. Então, eles sabem. O que eles não sabem é assim, por exemplo, uma empresa de pequeno porte tem que fazer o diagnóstico e o plano de ação? Depende. Inicialmente, ela faz o diagnóstico e vamos avaliar como que está ali o resultado desse diagnóstico, para entender se tem que fazer plano de ação. Por isso que uma etapa depende da outra. Então, o que eu acho mais encantador, Ronaldo, é que nada com a NR1 é achando. Tudo é com dados, é o que você trouxe. Né? Então, foi muito inteligente o governo, ele desenhou, inclusive ele criou um manual para direcionar. O que você faz, como que você faz, para onde você olha, qual a obrigatoriedade que você tem que ter, qual o lugar que você olha. Então, por exemplo, um recorte aqui que precisa ficar claro para todo mundo. Eu não vou avaliar a saúde mental, a área psíquica, a área das emoções do colaborador. Eu vou avaliar o meu ambiente, o ambiente da minha empresa, como esse ambiente está afetando a saúde mental, as relações, a qualidade de vida no ambiente do meu colaborador. E quando você identifica isso, o que você passa para o empresário? O relatório, como que é entregue isso? Tá, então, um é um certificado? portfólio, né? Então, tem um portfólio, né? É um inventário mesmo, a gente chama de inventário, né? É um inventário com todos os dados e resultados, com mensuração
de todo o critério que a legislação diz, né? Se é nível médio, alto, baixo, se é grave, gravíssimo. Então, tem um norte. Quem implementa a NR1 segue regras também, segue normas também. Muito bacana. Então, isso passa para o colaborador, que é, por exemplo, o representante do RH. Né? Então, às vezes tem um gestor de RH que é quem vai falar comigo. Né? Então, já fui em empresas que falei com o gerente geral, já fui em empresas que eu falei com donos, já fui em empresas que eu falei com o RH, já fui em empresas que todo esse time estava no ambiente da dúvida ali, né, para poder esclarecer a dúvida. Mas, certamente, mesmo sendo uma empresa implementadora, que a minha a minha empresa vai ter um braço dentro da empresa que eu fui contratada. Então, essa pessoa é o meu canal de comunicação, de ajuste, essa pessoa que vai fazer todo o trâmite para poder gerar ali a comunicação do diagnóstico. Então, a empresa implementadora, ela não faz nada sozinha. Ela orienta a empresa que a contratou, ela ajuda, ela dá a mão, ela faz todo o processo para trazer segurança. Por isso que tem empresários que optam em qualificar e capacitar a sua equipe para implementar. Já os empresários que têm me procurado fazem questão que seja uma empresa externa para que tenha muita clareza ali das informações, não falando que os colaboradores não vão fazer, que não tenha boa, né, sigilo, enfim, mas é porque alguém de fora, né, o olhar de fora, trazendo mais apoio mesmo, porque a gente entra como apoio no processo, tanto do diagnóstico, como no processo da execução do plano de ação. Sim, eu tenho ouvido falar, escutado muito as pessoas falando que mas essa norma ela é muito para empresa, indústria, o que muito aparenta mesmo, assim, né, no formato. Mas não, é também para o pequeno lojista. A partir de quantos funcionários é necessário ter essa norma? Na verdade, todo mundo tem que fazer NR1. O diagnóstico todo mundo tem que fazer. Né? Então, você pode pegar, recentemente eu estive com uma pessoa de uma empresa que abriu recentemente que não tem nenhum funcionário. Né? E que é obrigatório Mas precisa, porque você precisa fazer o diagnóstico ali, né? De uma certa forma, no sentido de entender ali. Mas o autônomo também? Que você o autônomo quer. também? Não, aí o que acontece? MEIs e empresa de pequeno porte, elas têm um detalhamento diferente, né? Que às vezes, por exemplo, se tem colaborador, faz o diagnóstico, mas certamente não vai impactar, às vezes, num plano de ação estruturado. E não né? passa a não ser obrigatório. Então o que acontece? Eu também já vi, né, de outras empresas, empresas que prestam esse tipo de serviço, que dão um laudo, né, atestando que aquela empresa está isenta, né, de plano de ação, devido a isso. Então, são desdobramentos. Mas, enfim, você tem colaborador, é preciso fazer o diagnóstico, e o plano de ação, como eu disse, ele é interdependente, ele vai depender do resultado. Né? Certamente, com tudo que a gente vê e ouve, o maior impacto vai ser para as grandes indústrias, para empresas maiores, né? Mas ninguém está livre, porque se eu estou falando de gente, olha, isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Se eu estou falando de gente de ambiente de trabalho, não deveria ser opção, escolher ou não se eu vou olhar para isso. Né? Eu estou falando do meu maior patrimônio, do meu maior bem, que são pessoas. É quem vai gerar o resultado, me fazer, né, gerar riqueza, gerar movimentos de crescimento da empresa, né, de ampliação, de às vezes outras unidades. Por quê? São essas pessoas que estão no dia a dia garantindo que isso aconteça. E se eu não olho para o meu maior bem, certamente eu posso até ter resultados, mas eu não chego no meu potencial máximo de resultado, porque tem alguém doente no caminho. Sim. Tem alguém frágil no caminho. Então, fazer ou não um diagnóstico, né, essa primeira etapa, não é uma escolha. E empresários extremamente conectados com pessoas, porque tem muita gente boa, viu? Tem muita empresa legal. Né? Eu sempre vou falar com você na ordem do positivo, porque quem não faz, paga o preço, acabou. Sobre essas pessoas eu tem não que devo se adequar, falar. Né? Eu não devo falar, porque é a escolha delas. Mas quem faz está mudando de nível. São empresas que estão tendo crescimentos extraordinários. Né? Se você me permitir, eu quero dizer que, muito claramente, o manual da NR1 traz a NR17 como um apoio, que é a ergonomia. Né? E aí, muitas vezes, a pessoa olha para a NR1 e, quando pensa em NR com relação à saúde, a físico, né?
há risco, sempre lembra assim, São uma várias cadeira. NRs, né? Aí a pessoa pensa assim, há uma cadeira, né? Uma cadeira melhor, é uma mesa melhor, um apoio de pé, isso tudo é garantido nas NRs. Inclusive esse especificamente na NR 17. Mas a falou assim para o empresário, para tudo, olha para gente e vê o que você está contribuindo para essa pessoa estar bem no seu ambiente de trabalho. Eu penso que ela diz assim, não é só sobre dinheiro. Dinheiro é consequência disso. Mas o que você, né, o que a sua empresa está trazendo de qualidade de vida para essa pessoa realmente gerar resultado, mas gerar um resultado com você consciente, que ela está feliz, que ela está produzindo, que ela está num ambiente seguro. Né? E, Ronaldo, são detalhes que você menos imagina tem impacto que é a NR1. Depois que esses riscos são identificados na empresa, o que muda na rotina dessa empresa? O que acontece? Aí, então, identificou, né? Então, a gente senta, entrega esse inventário, e aí a empresa, ela também, isso aqui sempre é importante dizer, ela também pode criar um time, definir e indicar pessoas para criar o plano de ação, ok? Então, aqui em nenhum momento eu estou dizendo que, é porque para ser implementadora NR1, você tem que ter experiência, você tem que ter uma competência técnica. Então, a legislação não diz que tem que ser um psicólogo, a legislação não diz que tem que ser uma pessoa com graduação nessa área, que tem que ter um técnico de segurança, não. A legislação diz que você tem que ser técnico, especialista nessa área. Né? Mas existem pequenas formações, né, que as pessoas fazem, inclusive com certificação, que potencializam. Mas o que acontece? Depois do diagnóstico, a gente senta com a empresa e diz assim, ó, tá aqui, né? Entregou, né? Entregou, e agora o que eu faço com isso? Certamente a empresa que convida alguém para implantar, né? Ela vai pensar na próxima etapa, que é o plano de ação. Então, esse plano de ação vai ser desenhado, ele é personalizado. Não tem jeito de fazer um plano de ação igual para toda empresa, não. Sim. Nenhuma deu assédio, na outra deu pressão, né? Na outra deu um movimento de liderança extremo, porque eles pensaram em todos os detalhes, na ordem da gestão. Então, o descritivo das 13 áreas, ela está muito na ordem da gestão. Né? Então, a próxima etapa vai ser o desenho junto com quem a empresa referenciou do plano de ação, que pode ser executado pela própria empresa ou que pode também contratar uma empresa para poder fazer ali o monitoramento contínuo, que é essa exigência que está na lei. E como garantir, você que faz esse levantamento, que os dados sejam confiáveis? E há questionamento sobre isso também? O que acontece? Primeiro, no meu caso, né, eu vou falar de mim, não posso falar de outras empresas, existe um instrumento bem definido que eu tenho, esse instrumento a gente vai fazer chegar aos colaboradores. Um dado importante é que a gente faz esse diagnóstico por área, olha que legal. Então, você tem lá as funções, mas por área, né? Qual é o departamento de tal pessoa, qual é a área de tal pessoa. Então, o diagnóstico ele vem por área, então ele vem mais desenhadinho, mais desdobrado. Então, como garantir? O primeiro ponto é que o colaborador tem que saber de todos os desdobramentos. O que está acontecendo, por que está acontecendo, por que ele vai fazer. No meu caso, né, no caso da minha empresa, se eu puder falar. Pode falar, claro. A formação que eu tive, né, para a implementação orienta a gente a criar um vídeo por empresa. Né? Então, quando eu chego e a gente vai aplicar o questionário, nesse questionário tem um vídeo meu explicando o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, o que isso vai desdobrar, o que isso pode desencadear, que Mas é sigiloso. Por que o vídeo? Isso é obrigatório? Não. Isso é uma metodologia usada uhum. pela formação que eu executo. É porque precisa trazer clareza, né? O colaborador precisa entender por que ele está preenchendo aquele questionário. Porque não é um questionário obrigatório. A gente traz clareza para o colaborador entender que aquele é um instrumento de defesa. É um instrumento onde ele pode, com segurança, dizer o que ele está sentindo e pensando. Né? Porque senão fica mais uma ordem, uma imposição e um documento que vai ser um documento furado. O que é isso? Um documento que não traz a verdade à tona. Né? Então, no meu caso, né, o que eu trago ali de instrumento para conversar com o colaborador, né, é que nesse questionário vem um vídeo. Então, antes dele iniciar o questionário, ele clica lá e ele me vê dizendo por que eu estou lá, o que eu estou fazendo, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, e que é sigiloso. Tanto que não tem nome, não tem nada, essa base de dados vem para a minha empresa, base de dados não, base de respostas, né?
Esse diagnóstico vem sem nome, sem nada, só identifico área, né? E esse inventário vai ficar pronto. Então, é seguro porque nós, empresas que prestamos serviço, né, nós não temos contato com nada nem com ninguém. Quem aplica esse questionário é alguém indicado pela própria empresa. Bacana. O que acontece com a empresa que implementa corretamente a NR1? Nossa, resultado extraordinário da ambiência do trabalho, com consequência de pessoas presentes, pessoas felizes, pessoas mais equilibradas, pessoas que, inclusive, acabam crescendo dentro das próprias empresas, né? E, certamente, o que o empresário mais olha, um crescimento exagerado dos resultados, em todas as áreas, A né? redução de custo, né? Plano de Indiscutível, saúde, gasto. indiscutivelmente. Na verdade, há redução porque as pessoas faltam menos. Quando alguém falta, o que eu faço? Eu preciso colocar outra pessoa no lugar ou eu preciso sobrecarregar alguém? Sim, sim. Ok? Quando alguém não está bem emocionalmente, o que acontece? Às vezes ela levanta mais vezes, ela chora. Não é verdade? Tem movimentos que ela faz. Quando alguém sofre pressão ou assédio, ela trabalha com medo. Né? Então, a redução, porque pessoas felizes entregam resultado extraordinário. Não tem jeito. A empresa não, eu vou repetir uma frase que eu falei aqui, a empresa não é um conto de fadas, não é um parque de diversões. Tem regra e a gente olha para o CNPJ. O que é olhar para o CNPJ? É valorizar e olhar para quem nos contratou, ok? Mas, em contrapartida, quando esse CNPJ diz assim para o CPF, né, que são os colaboradores, eu estou com você, não vou medir esforços para o seu ambiente ser bacana, para o seu ambiente ser estruturado e para você realmente estar bem aqui, opa, o que acontece? O colaborador fala, é esse lugar que eu quero ficar, esse é o lugar O dos ambiente sonhos. passa a ser bom, né? Aí a ambiência passa a ser maravilhosa. E uma ambiência maravilhosa gera Resultado. resultado. Que resultado para empresário é dinheiro, né? Com Dinheiro certeza. no bolso, dinheiro na conta e pessoas mais equilibradas e A felizes. empresa que já está adaptada à NR1, já tem um tempo adaptada. O processo de contratação de profissionais, ele muda também? Porque ali ele já vai mudar o perfil do quem está contratando. Ele tem que encaixar esse perfil naquilo que ele está fazendo, concorda? Tá, perfeito. Excelente a pergunta. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência. Então, antes, né, especificamente de 2024, muitas empresas já eram preocupadas com o ambiente de trabalho, ok? Sim. E já fazem trabalhos e planos e movimentos muito bacanas. Isso já acontece. Qual é o ajuste da empresa que já faz, que já desenvolve, que já tem um ambiente legal? Com a adaptação da legalidade. Contratar uma empresa, ou mesmo aproveitar a empresa que ela já tem, ou até mesmo capacitar os colaboradores do RH ou quem ela definir, para se adequar às 13 áreas de risco. Porque até 2024 a gente fazia achando. Olha que incrível. Com a determinação, eram 9 até ano passado, tá, Ronaldo? Áreas de risco. Em 2026 já passou para 13. Com a determinação, o diagnóstico é feito em 13 áreas de risco. Então, não é do que eu penso, do que eu acho. Eu tenho que filtrar. Eu tenho que olhar para aquilo que foi determinado, que hoje traz fragilidade, traz ansiedade, traz ambiente de trabalho fragilizado e intervir em cima daquilo que foi direcionado pelo Ministério do Trabalho. Eu posso te falar uma coisa que eu tenho escutado muito? Daniela, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre NR1. Ok, eu explico. Mas eu já percebi que meu ambiente tem isso. Isso eu tenho ouvido muito, é muito legal, né? E aí eu digo para a pessoa, meu querido ou querida, o que você precisa entender é que quem vai dizer o que precisa ser feito no seu ambiente é o resultado do diagnóstico. Não é você. Né? Não, porque eu penso que é assim, eu já vi isso assim. Não, mas peraí, o Ministério do Trabalho já falou para onde a gente tem que olhar. Vamos olhar para isso e ver o que vem de resultado. Aí a gente vai intervir nessa área. Né? Então, isso eu tenho visto. Né? Muitas pessoas que eu chego para apresentar e a falar, elas já começam a entender um pouco e já começam a trazer muito desenhadinho. É aquela área que ela quer olhar, entende? Mas não é sobre aquela área que ela quer olhar. Pode ser que aquela área esteja contemplada nas 13 áreas de risco, mas não necessariamente. Olha que interessante, aqui eu estou dividindo a tela aqui, que quem está assistindo também vai poder acompanhar. As ações trabalhistas aqui, além dos riscos, alguns riscos concretos, né? Ações trabalhistas por danos físicos ou emocionais, bloqueio de registro ou rejeições de eventos no E-Social, perda de credibilidade junto à fiscalização, auditorias e sindicatos. Só um minuto, não está aparecendo isso não. Tá aqui, ó. Isso.
Passando aqui. Ajusta aí, porque você está em outra área. Ah, tá. Aqui, ó. Não estava aparecendo o que você está falando, não. É isso aqui, ó. Ações trabalhistas por Isso. danos físicos ou emocionais, bloqueios de registro. Deixa eu colocar na tela inteira que eu acho que fica melhor aqui para quem vai Isso. assistir aqui, ó. Bloqueios de registros ou rejeições de eventos no e-social, perda de Isso. credibilidade junto às fiscalizações, auditorias e sindicatos. É o que você falou, né? Perde-se muito quando não se adapta, né? Não tem jeito, não tem jeito, né? Porque não tem jeito. O que você falou, ações trabalhistas. Ok. Eu vivi, vou imaginar, vou dar um exemplo claro, né? Sobrecarga, que é um risco. Eu vivi 4 anos fazendo hora extra. Inclusive, eu argumentei, tentei falar e não fui escutada. Ou eu fazia hora extra ou era demitido. Não aguento mais. Fui mandada embora. Ação trabalhista. Implementar NR1 significa levar terapia para dentro da empresa? Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, né? Talvez isso seja o mais Eu acho que é a maior urgente de dúvida, se né? falar, né? De jeito nenhum, né? A empresa pode ter, né, ali ofertar convênios onde a pessoa vai ter a chance de ter os tratamentos da saúde mental dela, mas de jeito nenhum. NR1 não é terapia. NR1 age sobre o ambiente. É o que a gente faz para o ambiente melhorar, para a pessoa estar bem com ela mesma. E dela ser respeitada, dela viver com dignidade aquele ambiente, né? Isso pode desdobrar, por exemplo, imaginei aqui, o diagnóstico trouxe que o líder está pegando pesado demais com todo mundo. Vou imaginar, tem um item lá da área de risco que é sobre a liderança. Então, o líder está pegando pesado demais. Ok. Como que nós vamos agir sobre isso, né? Um plano de ação importante é fazer um processo de mentoria, atendimentos, né? E ajustes com essa liderança. Isso pode vir com o apoio de um psicólogo? Pode. Isso pode vir com o apoio de um terapeuta? Pode. Com o de um mentor? Pode. Mas eu não vou trabalhar a terapia com o líder. Eu vou ajudá-lo a mudar de nível na liderança dele. Então, de jeito nenhum, NR1 não é o processo de trazer terapia para dentro da empresa. É de mexer no ambiente e fazer com que ele seja um ambiente digno da pessoa. A NR1 deve ser vista como obrigação ou como estratégia de crescimento? Nossa, eu sou suspeita para falar. Eu disse aqui, aliada. Ela é, para mim, nos últimos tempos que estou dentro da área corporativa, é a maior aliada da empresa. Não tem jeito. Porque, de uma certa forma, ela vem como boa obrigação. Fechou? Então, o Ministério te obriga a olhar para algo que é frágil, mas que vai te trazer resultado e vai te trazer um diagnóstico, que você vai intervir sobre isso e vai mudar a sua empresa. Então, ela é estratégica. Porque você não quer cada vez mais crescer? Sim. Não é esse o objetivo dos empresários e das empresas? Então, se eu ajusto aquilo que não está bom, meu potencial de crescimento, ele chega ao máximo, né? Mas se eu tenho fragilidade ainda no ambiente, eu fico ruminando essa fragilidade e achando que está tudo lindo, maravilhoso, eu fico fazendo vista grossa, uma hora o negócio explode. A responsabilidade é do colaborador ou do ambiente de trabalho? A responsabilidade da NR1 em termos da legislação é especificamente da empresa que precisa ofertar ao colaborador essa qualidade de ambiente de trabalho, né? Agora, vamos pensar aqui. Tem um colaborador que já está em processo terapêutico fora, né? Então, ele comunica isso à empresa, a empresa acompanha, a empresa acolhe, né? A empresa pode, inclusive, ajustar ali nas funções, né? Pensa junto o que pode fazer. Então, assim, é algo que ele traz de fora, mas ele é um bom colaborador, é um colaborador que você quer permanecer com ele, é um colaborador bacana. A empresa também pode adaptar para ele a ambiência, né? Mas não é sobre isso. É sempre a empresa que oferta. É só você lembrar que é para o ambiente que a gente olha. Então, quem oferta o ambiente? A empresa. Empresas que se antecipam em estrutura de gestão de saúde mental saem na frente no mercado? Não tem jeito. Porque, você imagina que, você falou da pandemia, nós temos dados que mostram que as pessoas voltaram muitas bem desequilibradas, desorganizadas, né? Não porque são desequilibradas, é porque isso impactou todo mundo, nós todos, não é verdade? Então, empresas que já olham especificamente, inclusive ali depois do retorno da pandemia, para o cuidado de pessoas, elas certamente saem à frente. Não tem como. Eu tô com várias dúvidas aqui, vou colocar a tela dividida com a gente aqui. Ok. A gente vai fazer, você pode
explicando pra gente. Vou colocar nós dois na tela aqui, que eu acho que vai ficar legal. Ok. Olha lá, os dois aqui. E eu vou lendo, você vai respondendo pra gente. A minha empresa é pequena, preciso me preocupar com isso agora, Dani? Sim, não tem jeito. É para todos. Bacana. Isso vai gerar mais custo ou pode gerar economia? Ele pode e vai gerar economia. Acredite, eu vivo a experiência disso em outras empresas que já começaram antes. Preciso de uma equipe interna ou posso terceirizar? Pode terceirizar. Você pode fazer a opção. Né? Se você qualifica a sua equipe, se você terceiriza e contrata uma empresa para te apoiar. Essa aqui é interessante. Quanto tempo leva para implementar de forma correta? Tá. O diagnóstico, né? Aí eu vou falar de duas etapas. O diagnóstico ele tem um cronograma. Então, a minha empresa tem um cronograma. Eu desenho esse cronograma em etapas e eu acredito que dentro de um mês e pouquinho, a gente consegue implementar todo e já ter o inventário. Porque não é de uma noite para o dia. Porque eu preciso comunicar ao colaborador, eu preciso fazer isso de forma organizada, respeitosa. Então, tem todo o passo a passo para você chegar a aplicar o questionário, porque depois que você aplica o questionário é fácil, aí depende de mim. Mas até aplicar o questionário, eu não posso fazer achando, as pessoas têm que saber o que elas estão fazendo e por que está solicitando isso delas. Já o plano de ação, ele é contínuo. Então, o que eu tenho sugerido, conforme a formação, né, que eu faço? Um plano de 12 meses, com pelo menos uma ação mês, ok? Porque não está falando que o plano de ação é contínuo. Mas imagina, Ronaldo, que de repente a empresa faz o diagnóstico e tem comprometimento em 13 áreas. Entende que são muitas ações? Porque tem áreas O ideal que seria depende fazer de uma ação outro. para cada área Não, no mês. talvez sim, né? Pode ser que sim. Então não tem como desenhar antes. Mas tem que pensar, por exemplo, talvez uma ação para cada área seja pesado. Mas se tem a ver com uma liderança específica, a gente às vezes prioriza aquela liderança específica, ela já tem um resultado com o time dela e com o ambiente dele. Entende? Então, podem ser ações contínuas mensais, mas podem ser ações contínuas alternadas e paralelas, porque às vezes não depende, por exemplo, da minha empresa. Né? Muita gente, por exemplo, vai fazer o diagnóstico, o plano de ação e a própria equipe vai executar. Então a gente desenha isso, né, conforme o resultado. Mas, por exemplo, ela quer que a gente faça o diagnóstico, ajuste com ela o plano de ação personalizado, mas quer também, por exemplo, que minha empresa ajude em execução de alguma ação mês, entende? Então, são N possibilidades. Olha que legal, a norma, o manual que chegou agora há pouco, 16 de março, ele não engessa. Então, pensa se é possível ou não aplicar a NR1, Ronaldo. Quando você fala que pode ser pesado fazer várias ações, você está falando especificamente pelo tempo do empresário a gente fazer ou é o custo? Não é custo nem tempo. É como isso chega ao colaborador, porque eu estou pensando no ambiente. Ah, Né? tá. Então, pesado no sentido assim, quem vai fazer o quê estrategicamente que vai gerar resultado? Então, às vezes, se eu fizer muitas intervenções paralelas, eu posso desorganizar a equipe em E vez de pode organizar. mudar muito, Dani, assim, a empresa, por exemplo, a empresa hoje funciona de um jeito, você colocou lá funcionando a norma depois da análise que você faz, mudou completamente o que a Não empresa tem faz. jeito, muda completamente. Muda completamente. Então, Por que automaticamente, as que pessoas muda? têm que realmente se adaptar àquilo, Por que né? que muda? Porque quando o empresário começa a ver, né, a empresa começa a ver os resultados que isso traz, ele investe mais. Aí ele investe de novo. Aí aquilo para ele era invisível, ele nem enxergava, ele enxergou. Ele diz, gente, mas isso eu nunca parei para perceber. Aí ele investe, ele tem uma ação sobre aquilo, para melhorar o ambiente. Aí ele fica tão feliz e satisfeito, porque o empresário fica. Porque é prazeroso ou não você ter uma empresa e ter pessoas felizes Com lá certeza, dentro. quanto Né? mais, né? Aí ele começa a investir automaticamente, porque ele começa a ver que quanto mais ele investe, mais resultado acontece. Olha que incrível. Ô Dani, o empresário que está ouvindo e assistindo a gente agora e ainda não começou a se movimentar, qual é o alerta mais importante que você deixa para ele? Não tem escolha. Ele tem que implementar. Né? Então, senta com a sua equipe de gestores, de RH e decide. Nós vamos oficializar aqui. Essa equipe vai se formar, vai buscar informação e se qualificar para implantar? Ponto, decidiu, implanta. Não temos gente, não temos competência, queremos trazer uma outra empresa. Vamos buscar uma empresa para poder fazer o diagnóstico? Fantástico. Essa empresa faz plano de ação? Faz, ela faz diagnóstico e plano de ação. Maravilha.
Essa empresa faz diagnóstico, plano de ação e ela executa com a gente o plano de ação. Essa faz, essa não faz, ela faz. Então, ele vai ter que ajustar com aquilo que ele acredita. A lei exige dele. Ponto. Diagnóstico, plano de ação contínuo. O maior erro hoje... Só um minutinho. Como ele vai fazer isso, ele tem que ser rápido e rasteiro para poder posicionar e dizer, vamos fazer. O maior erro hoje é negligência e desconhecimento. Indiscutível. Porque, como é uma norma, aqui eu vou dizer, né? Muitos fazem opção de correr o risco porque acham que nunca vão ser fiscalizados. E tudo bem, eu respeito, né? E é uma opção do risco. Mas aqui nós estamos falando de gente, né, Ronaldo? Vou te contar, para mim, a NR1 da saúde mental, ela muda tudo. Ela não é sobre só números e resultado financeiro, não. Ela muda tudo porque ela fala assim, ou você olha para a gente ou você não está dentro da lei. Né? Então, o ser humano é colocado em primeiro lugar. Entende? Isso é muito O bacana. respeito, a garantia de direitos, isso é colocado em primeiro lugar. Então, o colaborador que não olha para isso, ele além de correr risco, ele não está trazendo, possivelmente, para a sua empresa, a cultura humanizada. Né? Porque NR1 também é cultura, Ronaldo. Rapidamente, quando você aplica e que as pessoas entendem, que todo mundo começa a processar aquilo ali, vira uma cultura. Tanto que eu te disse que quando eles começam, os que eu conheço, eles começam a fazer coisas extraordinárias. O ambiente muda todo dia. Você chega no lugar um dia, daqui a um mês que você chegar, já está tudo mudado, porque isso dá prazer, inclusive, para o empregador. É bem interessante. Bom, para quem está nos assistindo, dá para ver que o assunto é bem complexo. Dá para a gente fazer vários podcasts aqui, né, Dani, para falar sobre o tema e possivelmente a gente vai fazer para destrinchar isso mais, até porque as pessoas vão criando dúvidas e vão enviar. E eu peço que envie realmente. Mas a gente já está chegando ao nosso final e eu queria te agradecer pela oportunidade de você estar aqui esclarecendo para a gente todas essas dúvidas. É tudo muito novo, é novo para mim também, é um tema muito novo. É para a gente também. Né, então acaba que a gente realmente, muitas vezes, a gente tem que ler a pergunta, porque a gente, né, é uma coisa que a gente não conhece. Mas eu acho importante esclarecer isso, porque realmente chega muitas dúvidas pra gente que é de jornal, né? Perfeito. Eu queria saber sobre isso, o que eu vou ter que fazer? Não, então vamos trazer uma especialista que ela vai falar sobre esse tema, que eu acho que é muito importante. E você explicou muito bem. Então, eu queria te agradecer inicialmente e também eu queria te deixar seu contato, suas redes sociais, para que as pessoas, nas empresas, né, entrem em contato com você. A gratidão é minha porque é uma oportunidade de impacto social, né? Falar para um público maior, nós temos a oportunidade de transformar ambientes de empresa e transformar vidas, né? Gerar qualidade de vida para as pessoas. Então, eu que agradeço a oportunidade, né? Certamente a gente não sabe tudo, eu gosto muito de trazer esse processo da humildade. A gente não sabe tudo, vai experimentar muito, né? Vai fazer muitos movimentos, por isso que é muito legal a gente ter depois outros podcasts, né? Sim, falar para sobre poder temas. trazer da experiência. E aí, é legal as pessoas como que mandarem tá a dúvidas aplicação, também. como que tá, né? Como que pode fazer isso, aquilo. Mas o alerta sempre será, né? Não corra o risco, porque é um barato que sai caro, né? Um barato que vai lá na frente trazer prejuízos extraordinários. Mais do que o prejuízo financeiro, é o prejuízo de vidas, né? Pessoas que ficam doentes por causa do ambiente de trabalho. Então, eu agradeço, né, mais uma vez. A minha empresa é Integrare Desenvolvimento Humano, o Instagram é @integraredh, né, que é desenvolvimento humano, e lá eu tenho, né, postado alguns conteúdos e abordado bem, né, sobre a NR1 na minha percepção, né? E aí eu respeito todas as empresas, a forma de aplicação. Eu disse aqui que são N e infinitas empresas que vão colaborar para aplicar, né? Cada uma tem lugar para todo mundo, não tem isso, né? De uma empresa estar disputando com a outra. Cada um vai ter seu destaque, né, na forma de aplicar e agir. Mas se vocês se interessarem, quiserem, desejarem agendar uma reunião para eu explicar melhor para o time, né? Eu vou fazer isso com muito amor, com muito carinho, né? É bem interessante tudo que você falou. Eu agradeço demais por essa oportunidade. Você deixou seu telefone? Não, é 319-9808-0439. Muito bacana, Dani. Eu agradeço imensamente. Olha, para vocês que nos assistem, esse conteúdo vai estar no YouTube na íntegra, né, a partir de agora. E vocês consumam aí da forma que vocês acharem necessário. Compartilhem, clica lá na notificação para estar seguindo a gente. E também a gente vai fazer os cortes para o Instagram e a gente vai colocar lá tudo isso na íntegra ao longo
das semanas aí. Daniela, vamos compartilhar com você lá no Collab, tá? Pra Ótimo, gente poder obrigada. fazer esse Vai ser uma conteúdo honra. acontecer. E olha, muito obrigado você que nos acompanhou aqui. Espero ter esclarecido as dúvidas. Eu também E espero. até a próxima, até o próximo episódio. Um abraço. Obrigada.